Bom dia, pessoal. Eu sou Vitor Fiorini, eu sou neurologista. A primeira aula de hoje é sobre AVC, né? Acidente vascular cerebral. O pessoal costuma falar, mas o certo não é AVE, é AVC, AVE, derrame, icto, isquemia. Então, só para normatizar, a Academia Brasileira de Neurologia determina que a gente fale AVC ou derrame, tá bom? Algumas questões têm uns subversivos que colocam AVE, mas de acordo com a Academia Brasileira de Neurologia, a gente deve falar AVC ou derrame, mesmo que seja impreciso. É por causa dos leigos, porque às vezes eles acham que AVC é uma coisa, AVE é outra, derrame é outra, então para sistematizar ficou essa nomenclatura. Então não vou falar AVC porque eu não sei, eu vou falar AVC porque é a ordem da Academia Brasileira de Neuro, tá bom? Bom, muitos de vocês durante a graduação devem ter ouvido falar no começo do curso que o AVC era a principal causa de morte no Brasil. Não é mais. Aqui em 2012, o AVC era a principal causa de mortalidade geral e nos homens ele foi ultrapassado por doenças isquêmicas do coração. Nas mulheres ainda era o AVC. Em 2013, passou. Então o AVC já não é mais a primeira causa de morte. Chupa cardiologista, nós somos melhores agora. Alguém vai ser cardiologista aí? Dá tempo de mudar, hein? Não foi a inscrição ainda da prova. Então o AVC agora é a segunda causa de mortalidade. Os dados de 2014 saem no mês que vem, então não tenho ainda. Em 2015 ainda não acabou, também não tenho dado. Não vai falar que eu estou desatualizado. Não é culpa minha. Bom, em relação à incidência, tem estatística americana. Nos Estados Unidos eles têm cerca de 750 mil AVCs por ano. Lá tem cerca de 4 milhões e tantos pacientes que tiveram AVC e sobreviveram, né? A mortalidade chega a ser 150 mil pessoas por ano em AVC, né? Lá é a terceira maior causa de mortalidade, no Brasil já é a segunda. Por que países pobres têm mais mortalidade por AVC e países ricos têm menor mortalidade por AVC? Porque para ter AVC basta ter hipertensão arterial. Para ter doença isquêmica do coração você precisa ter diabetes, hipertensão, dislipidemia, história familiar, obesidade, sedentarismo, todos aqueles fatores clássicos. É mais fácil controlar só um fator de risco. E se você não controlar nem a pressão arterial, você vai ter o AVC antes de ter o infarto. Então, país que não controla nenhum fator de risco, as pessoas morrem de AVC antes de ter idade para ter infarto. Por isso que o AVC ser AVC a principal causa de mortalidade num país é um sinal de má assistência à saúde, né? Tem um trabalho do começo dos anos 2000, em São Paulo, de uma enfermeira de Botucatu, que provou que quando faltava remédio para hipertensão no SUS, aumentava o número de internações por AVC. Bom, essa é a justificativa, certo? Bom, cerca de 250 a 375 mil pessoas por ano estão dependentes por causa do AVC. É uma principal causa de morbidade naquele país e gasta-se a bagatela de 40 bilhões de dólares por ano só em atendimento ao AVC. Uma pessoa que tem AVC tem risco de 10% de morrer nos primeiros 30 dias e risco de 40% de morrer no primeiro ano, mas aí não é por causa do AVC, né? É por causa das complicações. Imobilismo, embolia pulmonar por causa de trombose venosa profunda, déficit de deglutição, e aí o paciente tem pneumonia aspirativa, retenção urinária, tem infecções urinárias, né? Úlceras por pressão, são as principais causas, né? 75% das pessoas que têm AVC não voltam a trabalhar e 30% precisam de ajuda para deambular. Qual é o impacto, então, do AVC? Aqui é um trabalho de Framingham
mostrando que se o paciente tiver, um homem aos 60 anos, tiver história de doença cardiovascular, a expectativa de vida dele diminui um pouco mais de 7 anos. Se ele tiver história de infarto, a expectativa de vida diminui 9 anos. E se ele tiver um AVC, a expectativa de vida diminui 12 anos. Então, o AVC diminui muito mais a expectativa de vida nesse trabalho em homens. Ok? Aqui, o risco de morrer é cumulativo em relação a ter várias comorbidades exponencialmente, né? Então, se fuma, se é diabético, se tem hipertensão, se tem AVC prévio, o risco aumenta exponencialmente. Mas falando de AVC, afinal, o que é AVC? Quando que você suspeita de AVC? Então, por definição, AVC é um déficit neurológico de instalação súbita. E aí, a gente precisa saber o que é súbito. O que é súbito? Súbito é aquilo que atinge a intensidade máxima dos sintomas dentro de 1 minuto. Então, cefaleia súbita é aquela que você não tinha dor nenhuma e dentro do primeiro minuto a dor atinge a intensidade máxima. AVC, você suspeita quando o paciente não tem déficit nenhum, e aí em 1 minuto o déficit se instala e atinge a intensidade máxima. Na esclerose múltipla, o déficit vai progredindo em horas. No tumor cerebral, nas lesões expansivas, o déficit vai progredindo em dias, semanas. No AVC, o déficit é súbito. Estava falando paralelepípedo, no pi fiquei fraco do lado direito, por exemplo. Tá bom? Então, um déficit neurológico novo que se instalou dentro de 1 minuto e depois de 1 minuto ele não continua piorando. Ele deve ser explicado por uma lesão de um grupo de neurônios. Então, por exemplo, se você atingir a área motora de um hemisfério, aqui, nos exames de imagem, a gente olha como se estivesse vendo dos pés para frente e do cucuruto para trás. Então, o lado direito é para lá. Então, se eu tiver um AVC na área motora direita, eu vou ter fraqueza do lado esquerdo, certo? Então, um déficit neurológico focal, não é um déficit neurológico global. Ele vai perder a força dos 4 membros de uma vez. Basicamente, ele perde de um grupo de neurônios. E aí, aquele grupo que era responsável por aquela função, deixa de exercer a função. Né? E a explicação é que aquele grupo perdeu a função porque perdeu o suprimento arterial. Tá certo? Então, déficit neurológico focal, súbito, relacionado a um território arterial. Essa é a definição de AVC. Então, se colocarem numa prova, o paciente teve um quadro de fraqueza de um lado do corpo com instalação súbita. Qual é o diagnóstico? AVC. Tumor cerebral, meningite, unha encravada? Não, AVC. E pergunta-se isso, ok? Já perguntaram na prova, olha, chegou um paciente com um déficit à direita. Como você faz pela história para saber se foi um AVC? Caiu na prova isso. Aí a resposta tem que dar, perguntar se foi súbito. Então a palavra mágica é súbito. Ok? Existem 3 tipos de AVCs basicamente, né? 3 grupos. O AVC isquêmico, que é o mais comum, o AVC hemorrágico e o que o povo chama de ameaço de AVC, que é aquilo que não foi AVC vai virar se você não fizer nada, que é o ataque isquêmico transitório. O AVC isquêmico, que é mais de 80% dos casos, ele tem 3 grupos principais. O AVC embólico, uma fonte da aorta ou do coração, emboliza para uma artéria cerebral e leva à isquemia. Ou uma estenose de grandes vasos, uma estenose de carótida, levando a déficit de circulação à distância. Ou mesmo uma embolia da carótida para um vaso distal, de uma placa que se soltou. Ou a oclusão de pequenos vasos, são as lacunas, eu vou falar mais para frente, tá bom? Do AVC hemorrágico, a gente tem 2 grupos, a hemorragia intraparenquimatosa e a hemorragia subaracnoide, já vamos falar também.
que é que faz a pessoa ter AVC? Então, fatores de risco que você não pode mudar. A idade faz dobrar o risco a cada 10 anos após os 55 anos. O risco é até 30% maior em homens. É maior em afro-americanos, em hispânicos e asiáticos. E quem tem história familiar de primeiro grau de AVC tem o risco quase 2 vezes maior de ter AVC também. Chega, para 5 vezes o mesmo slide, chega, né? E os fatores modificáveis, o principal de todos, hipertensão arterial. Também é uma questão comum. Qual é o principal fator de risco para AVC? Hipertensão arterial. Não pode esquecer isso. Fibrilação é um fator de risco, porque você pode ter embolia, você favorece a formação de coágulos que embolizam para o encéfalo, por qualquer lugar. Doença coronária, dando área de restrição de contração cardíaca, e aí formação de trombo com embolização. A estenose de carótida, o ataque isquêmico transitório, a sigla do AIT, é um ameaço de AVC, vou explicar mais para frente. Diabetes, dislipidemia, tabagismo, etilismo, sedentarismo e obesidade. Fatores de risco clássico para as doenças cardiovasculares. Mas o principal de todos é a hipertensão arterial. Bom, então aqui a gente tem um gráfico do fluxo sanguíneo cerebral em função do tempo. Existe um fluxo sanguíneo mínimo para que você tenha função de neurônios, né? Acima deste fluxo, os neurônios funcionam normalmente. Não está faltando comida para eles. Abaixo desse fluxo, os neurônios ficam vivos por um certo tempo sem funcionar. Tá bom? Estão em coma. Estão vivos, mas não funcionam. Eles sobrevivem por um tempo com este fluxo. Obviamente que quanto mais você cai o fluxo, menor é o tempo de sobrevivência desses neurônios. Se cair um pouquinho só o fluxo, os neurônios duram mais tempo, que é essa área cinza. Certo? Então, temos um paciente que subitamente caiu o fluxo sanguíneo cerebral, teve um AVC. Caiu abaixo do valor crítico. Certo? Por algum motivo, ocluiu uma artéria. E o sistema lá natural de anticoagulação, trombolítico, fez a artéria ser reperfundida antes que os neurônios morressem. E aí o fluxo é restabelecido e a função volta ao normal. Nessa situação você tem o ataque isquêmico transitório, que é a volta do fluxo sanguíneo antes que os neurônios morram. Então, por definição, no ataque isquêmico transitório não tem morte de neurônios. Tá bom? Para ser ataque isquêmico transitório não pode ter morte de neurônio. Neurônios, eles sobreviveram todos, intactos. Certo? Agora, se você tiver manutenção daquele hipofluxo por muito tempo, os neurônios vão morrer. Primeiro morrem os neurônios do centro, da região mais crítica, e eles não duram muito tempo. Mas em volta deles existe uma área de neurônios que não funciona, mas ainda é viável. Esses neurônios que não têm atividade, porque caiu o fluxo, mas eles ainda são viáveis, são neurônios da área de penumbra. Esses neurônios você consegue intervir e salvar. À medida que o tempo passa, a área de necrose aumenta e a área de penumbra é toda tomada pela isquemia, pela necrose. Então, quanto mais rápido você agir, mais neurônios da área de penumbra você salva. Certo? Então, a ideia de reconhecer rapidamente o AVC é salvar neurônios da área de penumbra. Se você não salvar neurônios da área de penumbra, passou daquele tempo crítico, o neurônio morreu, e aí você tem
um dano irreversível, você tem um AVC. Então a diferença do AVC para o AIT é que o AIT, o neurônio volta a respirar. Estava lá afogado, voltou. E no AVC, game over. Tá bom? Agora vamos mudar de gaveta. Fecha a gaveta do AVC isquêmico, abre a gaveta do AVC hemorrágico. Quais são os fatores de risco para AVC hemorrágico? Também hipertensão arterial. 70% dos casos de AVC hemorrágico são relacionados à hipertensão arterial. Também campeã de audiência. A angiopatia amiloide é uma degeneração vascular mais comum em idosos. E aí não precisa ter hipertensão arterial se tiver angiopatia amiloide para ter hemorragia intraparenquimatosa. As malformações arteriovenosas, as coagulopatias, os tumores, algumas drogas, por exemplo a cocaína, podem favorecer o surgimento de hemorragias intraparenquimatosas. No AVC relacionado à hipertensão, você acaba tendo hemorragia porque à medida que passam os anos de hipertensão, você tem a formação desses microaneurismas de Charcot-Bouchard. Microaneurismas. Esses microaneurismas, com o tempo, eles se rompem e aí levam a hemorragias. Podem ser pequenas, médias ou grandes. Ok? Além disso, existe uma outra degeneração vascular secundária à hipertensão, que é a lipohialinose. A lipohialinose e a formação dos microaneurismas são as duas explicações para a ocorrência do AVC hemorrágico intraparenquimatoso. E a hemorragia subaracnoide? O que vem a ser hemorragia subaracnoide? O espaço subaracnoide é onde está o líquor. Então, na hemorragia subaracnoide, você tem queda de sangue no líquor. O líquor fica cheio de sangue. E aí você tem uma dor de cabeça brutal. Você tem uma meningite química pelo sangue. A presença de hemácias no sangue irrita terminações nociceptivas e você acaba tendo uma dor insuportável. É uma das piores dores da vida. A dor da hemorragia subaracnoide. Logo, lógico que essa cefaleia, como é um AVC, é uma cefaleia súbita, uma dor explosiva. Tá bom? Fatores de risco: tabagismo, hipertensão, idade, história familiar de aneurisma, presença de aneurisma e outros que são menos importantes: sexo feminino, raça, ingestão de álcool, esforço físico. Qual deles é o mais importante? Neste caso não é a hipertensão arterial. Nesse caso é a presença de aneurisma cerebral. E o tamanho do aneurisma, quanto maior o aneurisma, maior o risco de hemorragia subaracnoide. Aneurismas maiores do que 10 milímetros têm um risco de 0,5% ao ano de romper. Aneurismas menores do que 10 milímetros têm um risco 10 vezes menor. Então não esqueçam, aneurisma cerebral é o principal fator de risco para hemorragia subaracnoide. Nas outras causas de AVC, a hipertensão arterial. Na hemorragia subaracnoide, a presença de aneurisma cerebral. E o tamanho do aneurisma é o principal fator de risco para a sua ruptura. Tá bom? Não é a localização, não é a idade, é o tamanho do aneurisma. Certo? Os aneurismas acontecem nas grandes artérias do polígono de Willis. Lembra do polígono de Willis? E na bifurcação dessas artérias. O polígono de Willis fica nadando nas cisternas da base, onde tem líquor, e aí quando um desses aneurismas rompe, ele tinge o líquor de sangue e a pessoa tem uma cefaleia intensa. Ok? Bom, falando em polígono de Willis, vamos falar da circulação encefálica. A gente tem dois sistemas, o carotídeo e o vértebro basilar. O carotídeo chama circulação anterior e o vértebro basilar circulação posterior. Então, como começa? Da aorta, você tem o tronco braquiocefálico, à direita, onde emerge a subclávia, e a carótida comum, direita. Da subclávia sai a vertebral direita.
Da carótida comum sai a carótida externa, que irriga couro cabeludo, a pele da face, e a carótida interna, que irriga o encéfalo. Do arco aórtico sai a carótida comum esquerda, que se divide em interna e externa, e a vertebral esquerda sai da subclave esquerda. Carótida interna dentro do encéfalo, que emite seus ramos, certo? Ela não emite ramos fora do encéfalo, a externa emite ramos fora do encéfalo. E a carótida se bifurca em interna e externa no pescoço. Por isso que quando tem AVC você pede Doppler de carótida, as pessoas fazem ultrassom no pescoço, porque a emergência da carótida interna é no pescoço e é um lugar comum de surgimento de placa de ateroma que justificaria AVC, tá bom? Você faz endarterectomia, você opera o pescoço no início da carótida interna para tirar a placa de gordura. Então, a bifurcação de interna e externa acontece fora do crânio, no pescoço. Se você tiver um paciente com AVC e quiser investigar se tem ateromatose da carótida com uma angiorressonância, se você pedir angiorressonância do crânio, vai perder a emergência da carótida interna. Então você tem que pedir angiorressonância do pescoço e do intracraniano. Angiotomografia do pescoço e intracraniano. Se fizer só intracraniana, vai perder o diagnóstico. O radiologista não vai fazer porque você não pediu. Tá bom? E a vertebral chama artéria vertebral porque ela passa por dentro dos processos transversos das vértebras. Então, por favor, não estralem o pescoço para não terem dissecção da artéria vertebral e terem AVC por causa de dissecção. O bonitinho que gosta de ficar estralando o pescoço pode dissecar a vertebral, que ela passa dentro do processo transverso. Aí lá dentro do crânio, o sistema da carótida interna se comunica com o sistema das artérias vertebrais. As artérias vertebrais se juntam e formam a artéria basilar. Então você tem um sistema carotídeo e um sistema vértebro-basilar. Certo? Essas artérias se comunicam. Como chamam as artérias que comunicam o sistema carotídeo com o sistema vértebro-basilar? Se eu fosse escolher o nome, ia colocar o nome de artérias comunicantes. Como não fui eu que escolhi, fico feliz de que quem escolheu pensasse como eu. Então você tem as artérias comunicantes posteriores, que comunicam o sistema carotídeo com o sistema vértebro-basilar. E a artéria comunicante anterior comunica as duas carótidas. Para que serve isso? Se você tiver obstrução de fluxo ou da vertebral ou da basilar, aqui das comunicantes, o sangue muda de sentido e enche os ramos terminais que vão sair desse sistema através de circulação colateral. Então a ideia é que forme um sistema que se reverbere para que não haja formação, para que uma estenose não dificulte o fluxo sanguíneo cerebral. Sei lá, entupir uma carótida lá embaixo, e aí você consegue encher pela basilar, pela vertebral, pela carótida do outro lado. Mas nem sempre funciona assim, porque às vezes você emboliza, porque pelo polígono de Willis, aquela carótida é suprida pelos outros vasos.
E do polígono de Willis saem 3 pares de artérias terminais. Se você ocluir uma dessas artérias terminais, não tem jeito. Você tem a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. O que é que cada uma delas irriga? A artéria cerebral anterior irriga a região medial do encéfalo, fazendo aqui o trajeto do moicano. Então a cerebral anterior irriga o moicano. A cerebral posterior irriga a região posterior, onde estão os lobos occipitais, que cuidam da visão. E a artéria cerebral média irriga a maior parte dos hemisférios cerebrais. É a que é mais acometida nos AVCs. Então a artéria cerebral média, mais acometida nos AVCs, e a que irriga a maior parte dos hemisférios cerebrais. Lembra do homúnculo de Penfield? O que é o homúnculo de Penfield? O cara abriu a cabeça, o Penfield abriu a cabeça do paciente acordado e ficou dando choquinho para saber o que é que cada pedaço do córtex fazia. E ele descobriu que no giro pré-central, no lobo frontal, existia um giro que ele ia estimulando e a pessoa tinha movimentos. Ele estimulava o giro pré-central do lado direito e o paciente tinha movimentos do lado esquerdo. Ele viu que o estímulo dessa região mais medial agia sobre o membro inferior. O estímulo dessa região mais superior, membro superior. E o estímulo da região lateral sobre a face. Curiosamente, a região do membro inferior é principalmente, mas não 100%, principalmente irrigada pela artéria cerebral anterior. E a região do membro superior e da face é principalmente irrigada pela artéria cerebral média. Para que serve esta informação? Porque vocês vão ver que tem pacientes que têm AVC e eles têm uma fraqueza que é mais acentuada no membro superior e menos acentuada no membro inferior. Significa que pegou primeiro a artéria cerebral média, principalmente a artéria cerebral média. Pegou mais neurônios irrigados pela artéria cerebral média. Se você tiver um AVC da artéria cerebral anterior, a fraqueza vai ser mais intensa no membro inferior. Certo? Então como é que era a via motora mesmo? Saía lá um neurônio do homúnculo de Penfield, corpo celular no córtex, e ele tem um axônio Kid Bengala, um axônio gigante, que vai até a medula. Nossa, mas um axônio desse tamanho, enorme, enorme. Nossa, exatamente. Esse axônio, na região do bulbo, na decussação das pirâmides, ele muda de lado, então ele estava do lado esquerdo, ele vai para o lado direito. E aí ele entra na medula, pela região lateral da medula ele vai se aprofundando, e aí quando ele chegar no nível em que ele precisa comandar o membro determinado, ele faz sinapse com um segundo neurônio, cujo corpo celular está no corno anterior da medula, e este segundo neurônio sai da medula, com seu axônio também grandão, às vezes mais de 1 metro, e vai inervar determinado músculo. Então a via motora tem 2 neurônios. Qualquer loira pode mexer o braço, que basta ter 2 neurônios. O neurônio motor superior, cujo corpo celular está no homúnculo de Penfield, ele passa do córtex, passa pela região da cápsula interna, passa pelo bulbo, faz a decussação e faz sinapse com o segundo neurônio na medula. E o neurônio da medula sai da medula, vai pelo nervo periférico até o músculo. Aqui na cápsula interna você tem todos os neurônios que saíram do córtex afuniladinhos. Então se tiver um AVC que pegue a cápsula interna, pequenininho, você pega com a mesma intensidade neurônio do membro superior, neurônio do membro inferior, neurônio da face. Então se o paciente tiver uma fraqueza que se explique com fraqueza tão intensa no membro superior quanto no membro inferior, você suspeita que pode ser, por exemplo, na cápsula interna. Se essa fraqueza for igual ao membro superior e membro inferior, e ele tiver nervo craniano acometido, aí a fraqueza deve ser por lesão no tronco. Se a fraqueza não acometer a face, essa lesão deve ser da medula. Ok? Vocês vão ver na aula de
neuroanatomia e de semiologia. Quando você tem lesão do córtex, você pode ter um quadro chamado heminegligência, que é um distúrbio visoespacial. O que é heminegligência? O nosso hemisfério direito, ele está responsável por prestar atenção no espaço à direita e no espaço à esquerda. Então, o pessoal que está aqui à minha direita, o meu hemisfério cerebral direito presta atenção em vocês, o meu hemisfério cerebral direito também presta atenção em quem está à minha esquerda. Já o meu hemisfério cerebral esquerdo ignora o pessoal da minha esquerda e só presta atenção em quem estiver à minha direita. Por quê? Porque ele já está ocupado com a linguagem. Ele não consegue fazer essas duas funções. Como o esquerdo cuida da linguagem, ele só presta atenção do lado direito. Aí eu vou lá e faço uma lesão do hemisfério cerebral direito. Pá! Só vai ter o esquerdo. E o esquerdo só presta atenção do lado direito. Aí o paciente faz assim. Você está do lado esquerdo dele, fala com ele, ele não responde. Você vem para o lado direito e fala com ele, aí ele responde normal. Fica até às vezes virado para o lado direito. Você dá comida, ele come só o lado direito e ignora o lado esquerdo. Você pede para ele copiar um desenho ou fazer um desenho, ele faz só a parte do lado direito, o lado esquerdo ele ignora. Isto se chama heminegligência. Existe heminegligência à direita? Não. Heminegligência é sempre à esquerda, que ele ignora o espaço à esquerda. Então, heminegligência é sinal de uma lesão do hemisfério cerebral direito, tá bom? Principalmente do córtex. E as lesões do hemisfério cerebral esquerdo? Aí você tem afasia, que é um distúrbio adquirido da linguagem. Não confunda afasia com disartria. A disartria é só você ter dificuldade para articular as palavras, como se estivesse, sei lá, com a batata na boca. E nem confundir com dislalia, que é um distúrbio da aquisição da linguagem em crianças, que é a criança que fala igual cebolinha. Paralelepípedo. Trocar as letras. Isso é dislalia. Disartria é quando você tinha a função e perdeu. Na dislalia você nunca teve a função boa. Na disartria você foi bom e perdeu. Caiu do cavalo. E na afasia você tem uma dificuldade na formação da linguagem. Ou você não compreende, ou você não se expressa. Como é que você examina o paciente para ver a linguagem? Então você pede primeiro para ele nomear coisas, 5 objetos, 5 cores, 5 partes do corpo. Todos os afásicos têm déficit de nomeação, tá bom? Aí depois você vê se ele tem déficit de compreensão. Faz perguntas simples, estou usando o chapéu, você mostra onde fica o seu olho, e aí o paciente tem que acertar. Você pede para ele falar fluência verbal, você pede para ele falar, fale todos os animais que o senhor for capaz de se lembrar em 1 minuto, por exemplo. E repetição, você pode usar aquela frase do Mini-Mental, nem aqui, nem ali, nem lá, repita, ele repete. Mas todos os afásicos têm déficit de nomeação. E a lesão do hemisfério cerebral esquerdo, da região de Broca, que fica no lobo frontal, e da área de Wernicke, que fica no lobo temporal, ou do fascículo arqueado, pode dar afasia. Lesão da área de Broca dá afasia com perda da fluência verbal. Lesão de Wernicke dá afasia com perda da compreensão. A mais comum é Broca, imensamente mais comum. Se cair em prova, vão perguntar a afasia de Broca. Compreensão na afasia de Broca é preservada. Broca, broca motor, o motor tem broca, chama afasia motora, tá bom? Afasia de expressão ou motora ou de Broca. Dificuldade de linguagem adquirida. Lesão do hemisfério esquerdo. Lesão do hemisfério esquerdo, afasia. Aí você teve um AVC da artéria cerebral média direita. Artéria cerebral média direita. Então vai pegar a área motora, né? E vai comprometer os movimentos do lado esquerdo, principalmente no membro superior e na face. Certo? Então você tem hemiparesia esquerda.
predomínio braquiofacial, perde membro superior esquerdo. E como pega o hemisfério cerebral direito, se pegar o córtex, você vai ter heminegligência, tá bom? Hemiparesia esquerda de predomínio braquiofacial. O braço é mais fraco do que a perna, com heminegligência. E se for da cerebral média esquerda, você vai ter hemiparesia do lado direito, predomínio braquiofacial, mais neurônios do membro superior foram acometidos do que o membro inferior, certo? Hemiparesia direita, com afasia, porque lesou o hemisfério cerebral esquerdo, tá bom? Se pegar a artéria cerebral anterior, você vai ter uma hemiparesia, que é de predomínio no membro inferior, e aí pode ser direito se for na artéria esquerda, ou esquerda se for na artéria direita. As lesões da artéria cerebral anterior não costumam dar afasia nem heminegligência, só principalmente o déficit motor. E se for na artéria cerebral posterior, acomete a via visual. Como é que funciona a via visual? Você tem a pupila, que é um orifício por onde entra a luz. Então a luz que está lateral entra pela pupila e cai na retina medial. A luz que está medial entra pela pupila e cai na retina lateral. Se você não fizer esse desenho na sua casa, você nunca vai entender a via visual. Não adianta eu explicar, eu dançar, eu me jogar, eu fazer musiquinha, ficar pelado, fazer uma tatuagem. Vocês não vão, se você não fizer em casa, você não vai saber. O que cai na retina temporal vai sem cruzar para o lobo occipital. O que cai na retina nasal cruza no quiasma óptico e vai até o lobo occipital. Se você tiver lesão do nervo óptico, você não vai ver nada com o olho do nervo lesado. Se você tiver lesão do quiasma óptico, você perde a visão dos campos laterais, que são os campos que foram vistos pela retina nasal. E se você tiver lesão do lobo occipital, você vai ter perda dos campos contralaterais. Lesei o meu hemisfério cerebral direito, fiquei fraco à esquerda. Lesei o meu lobo occipital direito, não enxergo com nenhum dos olhos o que estiver à minha esquerda. Lesou esse lado, você não enxerga o outro. Então você vê só o que está à direita, porque a informação chega aqui, o que está à esquerda você não vê. Quem aqui é daltônico não vai enxergar nada porque está em vermelho, né? E aí, não enxergar de um lado chama-se hemianopsia homônima, e ela é contralateral ao hemisfério lesado. Então eu estou lá, lesei o meu lobo occipital direito. Aí você vai me examinar. Você tapa o meu olho esquerdo e mostra um objeto à minha direita. O objeto à minha direita chega no meu lobo occipital esquerdo e é interpretado. Aí eu vejo a direita. Quando você vier para a minha esquerda, eu não vou enxergar. Troco de olho. O que tiver à minha direita eu vejo. O que tiver à minha esquerda eu não vejo, porque o meu lobo occipital direito está lesado. E se for no território vértebro-basilar? O território vértebro-basilar irriga o tronco cerebral e o cerebelo. Então você tem uma síndrome cerebelar. A via do cerebelo cruza e descruza. Você tem incoordenação. Lesei o cerebelo do lado direito, tenho incoordenação do lado direito. Aí você tem ataxia de marcha, dismetria, incoordenação, pode ter nistagmo. Se você lesar o tronco, aí você vai ter síndrome de nervos cranianos, do mesmo lado da lesão, e hemiparesia do outro lado da lesão, porque o cruzamento da via motora é só no finalzinho do tronco, lá no bulbo. O bulbo que é o lugar mais pobre do encéfalo, né? Porque ele mora embaixo da ponte. Arriu. E essa foi bem bolada, hein? Tá certo. Então, se tiver lesão do tronco, você vai ter hemiparesia de um lado e nervo craniano do outro lado. Chama síndrome alterna. Tem nervo craniano de um lado e hemiparesia do outro lado, lesão de tronco. Bom, lembra do AIT? Um déficit de instalação súbita, essa definição, que dura menos do que 24 horas. Provavelmente vascular, de um território cerebral, ou às vezes de um olho. Ok? Bom,
Ixi, saiu edição errada. Então, o déficit reversível, totalmente reversível. Quanto tempo dura o ataque isquêmico transitório? 14 minutos no território carotídeo, 8 minutos no território vértebro-basilar. Só que até 85% dos AITs duram menos do que 1 hora. Ah, mas você falou que são 24 horas. Não fui eu que inventei. Depois de 1 hora, 14% regredirão. Depois de 3 horas, 2% regredirão espontaneamente. Então, existe uma proposta para aumentar o tempo para menos de 1 hora e sem evidência de infarto. Então, o paciente teve um déficit que durou 40 minutos e a tomografia mostra uma lesão. Você faz a tomografia para aparecer lesão, tem que demorar horas, né? Ah, teve um déficit que durou 40 minutos. Aí 7 horas depois você fez uma tomografia. E tem lesão, não foi um AIT. Se tem lesão aguda na tomografia, foi AVC, mesmo que ele tenha melhorado. Tá certo? Então, o critério de AIT não é meramente clínico. Você tem que ter um exame comprovando que não houve lesão aguda. Qual é o exame que mostra se teve lesão aguda? O melhor de todos. Ressonância magnésia com técnica de difusão. A ressonância magnética com difusão mostra se o AVC tem menos de 21 dias. Se a difusão for normal, aquela lesão tem mais de 21 dias. Tá bom? Em 30 dias você tem 4% na média de AVC. Em 90 dias, 10% tem AVC, sendo que a metade é nos 2 primeiros dias. 2,5% terão evento cardíaco, 2,5% morrerão depois do AIT. Quais são as pessoas que têm mais risco de evoluir? Então existe um score chamado ABCD2, que baseia-se em idade, pressão arterial, quadro clínico, duração e diabetes. Tá bom? E aí você pontua e classifica em risco. Risco baixo até 3 pontos, risco moderado até 5 pontos, risco alto 6 ou 7 pontos. E aí, se for o risco baixo ou moderado, você você investiga ambulatorialmente. Isso se você morar no hemisfério norte, em lugares evoluídos, no leste, na Europa, fora da crise, nos Estados Unidos, no Canadá. Você que mora ao sul do Equador, um abraço para o pessoal do Brasil que está ao norte do Equador, em Rondônia, sei lá. Aí você interna todo mundo, porque você não vai ter uma semana para fazer os exames. Às vezes você não consegue fazer os exames em uma semana. Mas, se perguntarem na prova, baixo risco e moderado risco, você pode, em condições ideais de temperatura, pressão e dinheiro, investigar ambulatorialmente. Aqui em São Paulo, que precisa ter 3 andares, que não cabe mais gente, você vai pedir uma ressonância, demora 1 ano para fazer. Aí você interna. Risco alto interna todo mundo, porque o risco em uma semana é de 12% de ter AVC. Tá bom? Ah, mas perguntaram a ABCD2 na prova? Sim! Não foi eu que fiz a pergunta. Aproximadamente metade do risco de um AVC após um AIT acontece nas primeiras 48 horas, tornando a avaliação diagnóstica precoce fundamental. Aí você pode usar o score ABCD2 para diferenciar pacientes de alto ou baixo risco. Qual tem maior pontuação na escala? Decoraram? Diabetes, PA acima de 14/9, idade superior a 60 anos, ou duração do AIT superior a 60 minutos, ou ainda distúrbio de linguagem sem hemiparesia. Quer colar? Quem tem mais ponto é ter hemiparesia ou durar mais do que 60 minutos. Não tem alternativa com hemiparesia. Só tem duração superior a 60 minutos. Então, alternativa D de demência. Certo? Caiu esse ano. Nunca tinha caído. Inédito. Primeira vez. Mas eu falo, esse assunto eu sempre falo. Não é culpa minha. Quem errou esse ano e está aqui, não é culpa minha. Ano passado eu falei.
Quando é que não é AIT? Porque o povo chega no PS passando mal, tudo é AIT. Não, melhorou, passou mal e melhorou um AIT. Quando você tiver isoladamente cada um desses sintomas, só um deles, provavelmente não é AIT. Teve uma vertigem, uma tontura, só náusea, teve uma síncope, um estado confusional, um quadro de amnésia, uma convulsão isoladamente, provavelmente não é AIT. Tá bom? AIT costuma dar, geralmente, déficit motor ou de linguagem ou visual. Quadro clínico do AVCH intraparenquimatoso. Déficit focal, de força, cefaleia, náusea, por aumento da pressão intracraniana, vômitos, rebaixamento da consciência pelo aumento rápido da pressão intracraniana, aumento da pressão arterial e crises convulsivas. Dá para diferenciar clinicamente AVC isquêmico de hemorrágico? Se você for a mãe de Ná, sim. Se você não for a mãe de Ná, não dá para diferenciar clinicamente AVC isquêmico de AVC hemorrágico. Ah, mas tem dor de cabeça, a pressão está estourada, não se convulsionou, deve ser AVC hemorrágico. Não pode. Vai para o inferno. Está o capeta lá esperando com o tridente para espetar o seu pandeiro. O AVC isquêmico só pode ser diferenciado do AVC hemorrágico através de exame de imagem. Hemorragia subaracnoide. Então, classicamente, a hemorragia subaracnoide se manifesta por cefaleia súbita ou pior da vida. Você estava conversando com a pessoa, aí no meio da conversa, pá, explodiu um negócio na sua cabeça, pá. E aí começou a doer. Em 1 minuto, a dor atingiu o nível mais alto e parou de piorar. Cefaleia súbita. Cefaleia súbita, até que se prove o contrário, você está diante de uma hemorragia subaracnoide. Você vai fazer de um tudo para provar que o cara não tem hemorragia subaracnoide. Você vai até o fim. Não é hemorragia subaracnoide, é ufa. Porque se você cometer a esferofagia de não fazer o diagnóstico de... Esferofagia é comer bola, né? De não fazer o diagnóstico de hemorragia subaracnoide, a chance dele ter o prognóstico pior é muito grande. Quanto mais cedo você tratar, melhor. Pode não ser a cefaleia súbita, pode ser a pior cefaleia da vida. Chega a pessoa lá e fala assim, nunca tive uma dor como essa na minha vida. Pode ser hemorragia subaracnoide. Faça de um tudo para fazer o diagnóstico. Então, cefaleia súbita ou pior da vida, não custa repetir. Até que se prove o contrário, é hemorragia subaracnoide. Caiu sangue no líquor. E de onde vem este sangue? De um aneurisma. 75% tem meningismo, 60% tem déficit neurológico, 60% tem cefaleia com náusea e vômito, 50% tem perda de consciência, 30% tem cefaleia sentinela. What the hell is that? Cefaleia sentinela, teve uma dor de cabeça súbita, investigou, não tinha hemorragia subaracnoide. O aneurisma cresceu, mas não estourou, mas deu dor. Pode acontecer 15 dias antes do evento. É bom você investigar antes que o paciente tenha a ruptura do aneurisma. E 25% podem ter convulsões. Qual é o quadro déficit neurológico mais comum na hemorragia subaracnoide? A paralisia do terceiro nervo. A artéria comunicante posterior passa coladinha com o terceiro nervo craniano. E aí, se tiver um aneurisma da comunicante posterior, ela pode esmagar o nervo e aí você tem déficit do nervo, certo? Qual é o sintoma do nervo? O nervo oculomotor, ele controla a motricidade ocular extrínseca, menos o reto lateral, que faz o olho abduzir, e menos o oblíquo superior, que faz o olho ir para baixo. Será falado em outra aula. Se você tem paralisia do terceiro, você vai ter o olho para a lateral, que é a ação do reto lateral, e o olho para baixo, que é a ação do oblíquo superior, que não são inervados pelo terceiro. Aí o olho fica para baixo e para fora. Além de compressão das fibras da pupila e da pálpebra, que são fibras parasimpáticas. As fibras parasimpáticas ficam dispostas externamente no nervo. E o parasimpático na pupila faz a pupila contrair. Se você tem lesão do parasimpático, a pupila dilata. Então você tem midríase. Então a compressão do nervo primeiro dá o sintoma de ptose palpebral
e de midríase. É só lembrar da regra do P. Pupila, pálpebra, parasimpático, periferia do nervo. Pupila, pálpebra, parasimpático, periferia. E no centro ficam as fibras da motricidade ocular. Aí geralmente compressão extrínseca pega primeiro as fibras periféricas para a pupila e a pálpebra. Aí você pode não ter paralisia da motricidade ocular, você pode ter só a afecção da pupila e da pálpebra, fica o olho caído. Aí você levanta o olho e tem lá a pupila dilatada. Se teve cefaleia e ptose palpebral com midríase, pode ser um aneurisma da comunicante posterior comprimindo o terceiro nervo. Ficou claro? Tá bom. Foi discreto. Quais são os travestis? Aquilo que parece, mas não é. É AVC. Pegadinhas do malandro. As duas principais são crise epilética e infecção sistêmica. Depois vem tumor e distúrbio tóxico metabólico. Coisas que parecem AVC e não são. Quais são os exames que você faz na fase aguda? Exames gerais, hemograma, HbHT, glicemia, destro, hipoglicemia pode simular AVC, hiperglicemia também. Distúrbio do sódio pode simular AVC. Ureia não tem mais acento, desculpa, esqueci de tirar. Creatinina, coagulograma, eletrocardiograma. E óbvio que o exame mais importante para diferenciar se o AVC é isquêmico ou hemorrágico é a tomografia de crânio sem contraste. Não precisa de contraste no AVC isquêmico, tá bom? Como é que é a tomografia de crânio no AVC? No AVC isquêmico, depois de algumas horas, os neurônios ficam cheios de água por perda da bomba de sódio e potássio, e o neurônio cheio de água fica maior e o raio-x passa com mais facilidade. Onde o raio-x passa com mais facilidade, aqui no ar fica preto, no líquor fica preto. Na isquemia fica mais preto do que no parênquima saudável. Então, no AVC isquêmico, neurônios cheios de água, o raio-x passa, imprime o filme e aí fica escuro. Hipodenso. No AVC hemorrágico, o ferro é um metal, o raio-x não passa o metal. O osso também, o raio-x não passa. Mas o osso tem metal? Bela Magrela casou-se com o senhor Barão. Cálcio da família 2A. Família 2A são os metais alcalino-terroso. Cálcio é metal. O raio-x não passa o cálcio. Aqui é uma calcificação do plexo coroide, dentro do ventrículo. Aqui é um hematoma intraparenquimatoso imenso. E na hemorragia subaracnoide, sangue agudo em volta do polígono de Willis. O polígono de Willis fica aqui, nas cisternas da base. E ele às vezes inunda o ventrículo, ele é mais difuso. Então, onde tem líquor, nas cisternas da base, você vê com sangue. Aqui seria onde está a artéria cerebral anterior. Aqui onde está a artéria cerebral média, aqui a artéria cerebral posterior. E aí cheio de sangue. Essa é a hemorragia subaracnoide. Essas três imagens caíram num exame, num ENAD. Vamos fazer questões. Um homem de 65 anos, etilista, tabagista, sedentário, dislipidêmico, com antecedente pessoal e familiar de coronariopatia, entrou no PS com queixa de 6 horas, perda súbita e completa da força do lado esquerdo do corpo. E a tomografia de crânio mostrou hipodensidade nos núcleos da base à direita, sem realce ao contraste, não era para ter dado contraste. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável. AVC isquêmico, AVC hemorrágico, meningite, meningite viral ou tumor cerebral. Então ele fala que a palavra mágica, perdeu a força de forma súbita. Perder força de forma súbita é AVC. Isquêmico ou hemorrágico. Tomografia com hipodensidade, isquêmico. Logo, alternativa B de brain. AVC isquêmico. Certo? E se você for muito rápido fazer uma tomografia no paciente que teve AVC com menos de 6 horas, você pode não ver nada ou pode ver alterações sutis. A tomografia pode ser normal na fase hiperaguda do AVC isquêmico. Quais são as alterações
precoces. A primeira alteração é uma perda da diferenciação do córtex com a substância branca. Aqui você vê a substância branca, que tem axônios, e aqui você vê o córtex, que tem corpos celulares. Você vê a diferenciação. E aqui você não vê. Não ficou muito boa essa figura, mas quando vocês pegarem a figura para ver, vão ver melhor. Perda da diferenciação, córtex, substância branca. E a segunda é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Tem uma trombose aguda dentro da artéria cerebral média, que é a mais acometida no AVC, e ela fica hiperdensa. Tá bom? Sinal da artéria cerebral média hiperdensa. E no AVC hemorrágico intraparenquimatoso, quais são os locais mais comuns? Região lobar. Campeão de audiência é nos núcleos da base, no putâmen. O local mais comum de AVC hemorrágico é no putâmen. Em seguida vem o tálamo. AVC talâmico é o segundo mais comum. Região lobar é o terceiro. Depois ponte e cerebelo, locais mais comuns de acometimento. Qual é o local mais comum? Núcleos da base, no putâmen principalmente. Onde estão as artérias que saem da cerebral média, formando os microaneurismas de Charcot-Bouchard. E a hemorragia subaracnoide, dependendo de quanto sangue você tem na tomografia, você faz a classificação de Fischer. Então você tem 1, 2, 3 e 4. Fischer 1 é tomo normal, Fischer 2 é um pouco de sangue nas cisternas, Fischer 3 é sangue com mais de 1 milímetro de espessura, e Fischer 4 é inundação ventricular com hematoma intraparenquimatoso. Para que serve isso? Porque o Fischer dá o risco de vasoespasmo, que é uma complicação tardia da hemorragia subaracnoide. O exame padrão ouro para o diagnóstico de AVC isquêmico é a ressonância com difusão. Onde tem AVC com menos de 21 dias fica branco, é fácil de ver, tá bom? Às vezes a tomografia normal se faz a ressonância com difusão e vê a lesão. Questão desse ano. Paciente de 59 anos, destro, com afasia súbita, foi avaliado no setor de emergência, obedece comando, mas é incapaz de repetir palavras, nomear objetos ou formular frases. É uma afasia motora. Com base nos dados apresentados, qual das imagens na ressonância com difusão representa a alteração mais provável para este paciente? Então tem que lembrar que na ressonância o que está do lado direito fica para lá, você vê o paciente pelos pés, e o que está do lado esquerdo fica para cá. Se é afasia, a lesão é à esquerda, não é isso? Se é motora, a lesão é na área de Broca, que fica no lobo frontal. A área de Broca, lobo frontal, é aqui. Então a alternativa correta é C. Hemisfério cerebral esquerdo, lobo frontal. Certo? Interessante essa questão, né? E se o paciente teve cefaleia súbita, você vai lá e faz uma tomo. Tomo normal. Ou tomo vem HSA. Tomo normal descarta HSA. 90% das HSAs são alteradas. 10% das HSAs, das hemorragias subaracnoides, tem tomografia normal. Então, se você tiver tomografia normal, você faz um líquor. Se o líquor ficar límpido, incolor, descarta a hemorragia subaracnoide. Se o líquor for hemorrágico, você pode ter um acidente de punção, aí você troca de tubo, põe um outro tubo. Depois você põe um terceiro tubo. Se o terceiro tubo for mais claro que o primeiro, é acidente de punção. Se os 3, 4 tubos forem iguais, é sangue. Sangue no líquor é HSA. E a causa mais comum de HSA é aneurisma. Qual é o melhor exame para você ver se tem aneurisma? É a arteriografia. Você faz uma arteriografia. Vindo tomo normal, vindo tomo alterada, com líquor hemorrágico, você faz arteriografia. Se a tomografia vier HSA, não precisa colher líquor. Já sabe que é HSA. Se a tomografia vier normal, não exclui. 10% das HSAs tem tomografia normal. Aí você deve fazer um líquor. E aí veio HSA. Faça uma arteriografia para ver se tem aneurisma. Tá bom?
Então você tem um homem de 52 anos, sem fator de risco, que 40 minutos atrás tem uma hemiparesia à esquerda enquanto escovava os dentes. Está com a pressão 17/10, pulso rítmico de 94, glicemia de 127, desatento um pouco sonolento, com hemiplegia esquerda completa, heminegligência esquerda e o olhar desviado para a direita. É um AVC? Como é que você reconhece o AVC? Quais são os diagnósticos diferenciais? Quais exames da fase aguda? Será que pode ser um AIT? E por que acontece um AVC, um AIT e como tratar? Então, quais são as causas de AVC? A gente usava a sigla ASCO, ateromatose, Small Vessel Disease, doença de pequenos vasos, embolia cardíaca, o C, outras causas e mecanismo indeterminado. Há um ano e meio atrás mudou-se para o ASCOD, ateromatose, pequenos vasos, small vessel, cardioembolia, outras etiologias e a dissecção arterial, que é muito comum. Como é que é a ateromatose? Então é paciente com fator de risco cardiovascular, que pode ter tido AIT ou AVC sempre no mesmo território. Então tem AVC do lado direito, teve outro AVC do lado direito, teve outro AVC do lado direito. Deve ter uma carótida, uma vertebral, que estão sempre doentes, não foram tratados e continuam dando sintoma. Aí você faz, lembre que a bifurcação da carótida interna com a carótida externa é o local mais comum de formação de placa. Você faz o exame para ver a placa. Você pode fazer um Doppler de carótidas, uma angiotomo, uma angiorressonância ou uma arteriografia. E aí mostra a falha de enchimento. Como é que são as lesões de pequenos vasos? As lesões de pequenos vasos são as lacunas. Você pode ter pequenos infartos na região subcortical, com um déficit neurológico que a gente chama de proporcionado, hemiparesia proporcionada. São as síndromes lacunares. E não costuma ter afasia, nem heminegligência, nem alteração de consciência. Então você tem pequenos ramos que saem da artéria cerebral média, por exemplo, e aí um deles oclui e dá um AVC pequeno. Vai pegar a cápsula interna, que é o local mais comum, e aí pega todas as fibras da via motora, pega todas as fibras da via motora de forma proporcionada, então a fraqueza no braço é igual a fraqueza na perna. São as síndromes lacunares, lesões pequenininhas, tem até 1,5 centímetro de diâmetro. Aí você vê lá, aqui no tronco, por exemplo, a lacuna no núcleo caudado, uma lacuna aqui na região hemisférica, tá bom? Esse é o aspecto das síndromes lacunares. Lesão pequena e o déficit proporcionado, só motor ou só sensitivo, tá bom? E o cardioembólico, você tem problema cardíaco, a causa mais comum é a fibrilação atrial, e aí emboliza para a cabeça e pode ir para qualquer lado, anterior, posterior, para o lado direito, para o lado esquerdo, né? São as causas mais comuns. Então você tem uma fibrilação atrial, forma um trombo no átrio esquerdo. Vamos esperar formar o trombo, ainda não deu tempo. Vai formar o trombo. Certo? Esse trombo se desprende e aí emboliza. E aí pega lá a carótida do lado esquerdo e vai causar o AVC cardioembólico. Se tiver mais trombos, quando for embolizar, geralmente vai para outro lugar. Não precisa ir para o mesmo lugar. Quando é no mesmo lugar, doença da artéria. Quando são lugares distintos, embolia cardíaca. Quando é pequeno vaso, aquela lesão pequenininha. E a dissecção de carótida, enroladinha na carótida passa o nervo simpático. Ele sai do hipotálamo, vai até o ápice do pulmão, volta enrolado na carótida e inerva a pupila, para dar midríase. Quando você está lá numa situação de perigo, a pupila precisa entrar mais luz, você dilata a pupila. Se você tiver uma dissecção de carótida, pode lesar o simpático e a pupila não dilata mais, ela fica miótica. Isso chama síndrome de Horner. Miose, semiptose palpebral e a sensação de que o olho está para dentro. Síndrome de Claude Bernard Horner, ou Horner. Se você tiver AVC com síndrome de Horner,
Até que se prove o contrário, você teve uma dissecção de carótida. Então a carótida dissecou, formou um hematoma, e esse hematoma comprimiu, estenosou a luz verdadeira, e aí não passa sangue ali à distância, você tem uma oclusão da carótida pelo hematoma, e obviamente pode ser fatal no caso do AVC. Geralmente é comum em pessoas jovens. Então, jovem com síndrome de Horner, a dissecção dói, você tem cefaleia, até que se prove o contrário, é uma dissecção de carótida. Um homem de 68 anos, hipertenso, diabético, com prolapso mitral, procura o PS com diminuição de força no hemicorpo direito, há 8 horas. Não tem cefaleia nem vertigem. A PA é 14/96, frequência cardíaca de 86, bom estado geral, sem sopros cardíacos ou carotídeos, bulhas rítmicas, consciente orientado, linguagem preservada, hemiparesia completa e proporcionada à direita. Proporcionada sugere lacuna, né? Reflexo cutâneo plantar em extensão à direita, sensibilidade preservada e campos visuais sem alteração. Então ele só tem déficit motor proporcionado, deve ser uma lesão pequena pegando a via motora. Lesão hiperdensa é hemorragia, na região putâmino-capsular esquerda? Não. Lesão hipodensa, menor que 1 centímetro na cápsula interna esquerda? Daria fraqueza direita, pode ser. Lesão hipodensa em todo o território de irrigação da cerebral média esquerda? Ele teria afasia, ele teria déficit com predomínio no membro superior, não é o caso. Ou lesão hipodensa em cunha acometendo o córtex frontoparietal esquerdo? Seria a mesma coisa da alternativa C. C e D são iguais. Então a resposta correta é B. Lacuna, lesão hipodensa na cápsula interna menor que 1 centímetro, 1,5 centímetros. Tá bom? Aneurisma de cerebral, de artéria comunicante posterior, quando se expande ou sangra, costuma comprimir qual nervo? 1, 2, 3, PIN. O número 3, né? Terceiro nervo, essa é baba. Após sofrer súbita hemiparesia braquiocrural esquerda durante uma sessão diária de leg press, uma mulher branca de 35 anos, sem doenças prévias ou medicações, dá entrada na emergência. Não há história de tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas ou contraceptivos. A tomografia de crânio realizada 2 horas após o icto é normal. O ecocardiograma transtorácico é normal também. De acordo com a doença de base, o exame complementar que mais provavelmente levará ao diagnóstico é dosagem de proteína C e S, eletroforese de hemoglobina, angiorressonância de crânio de pescoço ou eco transesofágico com microbolhas. Então, AVC em jovem, eu não falei, deixei aí de propósito. AVC em jovem pode ser dissecção de carótida, certo? Geralmente dissecção de carótida tem história de trauma. No leg press ela não tem trauma no pescoço, ela está fazendo esforço com a perna, mas ela tem aumento da pressão abdominal intratorácica. Se ela tiver um forame oval patente, ela pode ter um trombo do lado direito que foi para o lado esquerdo e aí levou a cometer a circulação cerebral. Como é que você faz o diagnóstico de forame oval patente? Pelo eco transesofágico com microbolhas. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Como sempre, a escola paulista gosta de botar um sabugo na prova. Mas aí a dica é que o esforço é no membro inferior, não é no membro superior nem no pescoço. Se fosse no pescoço, você poderia colocar angiorressonância para ver a dissecção. Não é o caso. Tá bom? Paciente de 64 anos, com hemiparesia esquerda 6 horas e tomo sem hemorragia cerebral. Quais são os próximos passos da investigação diagnóstica? Então, você já sabe que é um AVC isquêmico. E você quer saber qual é a causa. Já sei que é um AVC isquêmico. Tem hemiparesia e tem tomo normal. Não tem hemorragia. Quero saber qual é a causa. Ressonância, arteriografia, ultrassom de carótidas e eco ou cineangiocoronariografia? Quero saber se é ateromatose, se é embolia cardíaca, se é doença de pequenos vasos, se é dissecção. Então você faz ultrassom de carótida e eco. Questão meio estranha, né?
Você tem que adivinhar o que ele quer. Não está errado fazer ressonância, porque você às vezes fala, vou fazer a ressonância para ver se é um AVC mesmo, né? Se ele tivesse colocado com difusão, aí tudo bem. Aí ficava na dúvida. Mas ultrassom de carótida e eco é o próximo passo na investigação diagnóstica. Dúvidas? Estou à disposição. Aí, obrigado pela atenção.